Sejam bem-vindos ao nosso podcast Alma Delas. E hoje eu tenho uma convidada super especial. Nada mais, nada menos que minha digníssima esposa. Hoje temos um episódio familiar. Sem polêmica, hein? Ai, perigoso. A Andresa é minha esposa, mas o foco aqui é a vida dela. Ela é publicitária e hoje ela é empresária, tem uma clínica de estética. E me conta um pouquinho de você, Andresa. Como é que você saiu de publicitária para uma empresária de uma clínica de estética? Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou super honrada. Na verdade, eu acho que nem foi assim... Parece, né, um salto, né? Quando a gente fala de publicidade para esse mundo de empreendedorismo e hoje atuo na área da estética, né? Mas eu estava pensando sobre isso. No fundo, assim, eu acho que uma coisa está bem interligada com a outra. A publicidade, ela me ensinou a olhar o comportamento humano mesmo, assim, né? Publicidade, ela faz a gente comunicar o outro. E a estética faz a gente comunicar a nós mesmos, né? Então, Bonito isso. Eu também achei super legal. E achei que faz muito sentido. Muito, porque com a publicidade você comunica uma ideia do outro. Sim. E a estética você comunica a sua ideia, né? Isso, e com imagem, né? Uhum. Assim, a publicidade, ela... a estética está muito ligada dentro da publicidade, né? Assim, não existe você vender algo sem estética, sem harmonia, sem beleza, né? A estética é sim importante, né? Ela é muito importante, a imagem importa. E a estética, hoje, assim, dentro desse universo de estética, eu percebo muito isso, assim. Então, as pessoas buscam isso. E aí, para mim, assim, eu vejo essa sinergia entre a publicidade e a estética, um fazendo parte do outro. E além disso, sou eu quem aparece, né? Sou eu quem vende, sou eu quem sou a cara da empresa. Assim, a imagem que imagem, comunica. A imagem que... Então, querendo ou não, eu ainda também estou dentro dessa parte de comunicação, né? E você tem uma clínica de estética super bem sucedida, mesmo não sendo dermatologista, que é raro, né? Porque geralmente... É um diferencial, né? É isso que eu queria saber, assim. É um diferencial ou é um desafio a mais? Ou tem vantagens e desvantagens? Como é que você enxerga isso? Eu acho que são os dois, assim. Eu acho que tem ônus e bônus. Não ser médica, eu não tenho o domínio da técnica, né? Eu não tenho como fazer aquilo que eu falo, né? Por outro lado, eu não tenho esse conflito de interesse no que tange ao paciente vir e eu ter que aplicar nele todo o meu conhecimento. Uhum. Eu falo ali enquanto dono da clínica, mas também como paciente. Então, eu sempre falo com o pessoal ali no Instagram, assim, eu faço, mostro o que funciona e eu quero manter ali somente o que funciona. Ela faz tudo. Eu faço sou testemunha. Eu gosto muito de procedimento. Eu acho que eu vejo tanto que ele interfere positivamente nas nossas vidas, na autoestima, né, na forma como você comunica, na forma como você se posiciona na vida. Então, eu acho a estética um aliado muito importante para nós, enquanto profissionais, enquanto pessoas mesmo, até... se você não é uma pessoa que está no mercado de trabalho, mas se você está só em casa, mas a forma como você se enxerga, então a estética ela entra como uma aliada muito, muito importante, sabe? Isso é interessante, porque assim, existe uma crença que é difícil de ser quebrada, que a estética ela pode ser vista como uma vaidade, né? Tipo, algo que é fútil, é desnecessário, que é colocado em último plano, né? Assim, você acha, acho que obviamente a sua resposta é não, mas eu quero saber seu ponto de vista. Futilidade? Não, de jeito nenhum. Tem aquela máxima, assim, a primeira impressão é que fica, Sim. né?
E às vezes você só vai ter a chance da primeira impressão, né? Então, qual a primeira impressão que você está deixando? A nossa imagem, ela comunica antes de você dizer uma palavra. Né? Então, a forma como você se veste, a forma como você se apresenta ao mundo, ela é definitivamente muito importante. E eu demorei muito tempo para entender isso. Por muito tempo eu achava que o conteúdo é que deveria ser o que prevalece. E é óbvio que o nosso conteúdo, a gente tem que ter conteúdo, a gente tem que ter algo a acrescentar, óbvio. Mas para despertar o interesse no conteúdo... Exatamente. É uma combinação, né? Assim, e eu acho que faz muito disso que você está falando, porque, de fato, a imagem comunica. E a imagem comunica com o outro e com a gente mesmo. A gente se sente muito melhor quando a gente está feliz com o que a gente vê, com a imagem que a gente vê no espelho. E em relação ao outro, por exemplo, no caso de... vou dar o meu exemplo, eu como médica. Se eu tiver toda mal arrumada, descabelada, qual a confiança que eu vou passar para minha paciente da capacidade que eu tenho de cuidar dela? Se você não tem capacidade de cuidar de você, né? Se eu não consigo cuidar de mim mesma. Exatamente. Então, assim, eu acho que a imagem comunica muito. Tanto em dois sentidos, né? Tanto com a gente mesmo, porque é importante pro nosso bem-estar, pra nossa saúde mental, emocional, a gente se estar bem com a gente mesma, e comunica com o outro. Para tudo que a gente vai fazer, a nossa imagem de alguma forma vai comunicar. Então, por exemplo, a advogada não pode chegar de rasteirinha e vestido floral no tribunal. Né? Exatamente. Ao mesmo tempo, a professora não pode chegar com um salto à agulha e um decote na sala de aula. Na sala de aula. Então, não é preconceito. Não é. É uma questão imagem. Eu lembro, eu desde pequenininha, minha mãe sempre falava que ser elegante é você se colocar da forma adequada, tanto coerente, em termos de vestimenta, né? Quanto de se posicionar, de falar, com o lugar onde você está. Então, a gente precisa comunicar com a nossa imagem também, né? Eu tenho uma história de uma paciente que ela operou, fez mama, ela é CEO de uma empresa grande. Então, ela fez mama e lipo. Então, assim, não tem nada a ver com a carreira dela. E aí ela depois me falou assim, doutor Gustavo, você mudou minha vida porque eu fui promovida. Eu falei assim, mas porque você colocou silicone, você foi promovida, né? Não é essa a questão. É a questão que ela começou a se sentir melhor e isso acabou influenciando na maneira, no comportamento dela dentro da empresa até chegar ao carro que ela chegou. Assim. Ela se posicionou mais porque ela estava bem com ela mesma. Confiança, exatamente. Aí a confiança fez com que ela, de certa forma, se destacasse ali, né? E é isso que você falou, é uma combinação das duas coisas. A gente não pode deixar de trabalhar no nosso conteúdo, em tudo que a gente tem para oferecer para o mundo. E também a gente não pode descuidar da nossa imagem. As pessoas elas estão dispostas ou não a te ouvir da forma como elas estão te vendo, né? Assim, A verdade é que a gente julga o livro pela capa, sim. Com certeza. Né? Depois que a gente vai ver o conteúdo, né? Claro que o conteúdo é o mais importante, mas a gente julga pela capa. Gente, até criança, assim, né? A Luísa, minha filha, ela tem uma dificuldade de experimentar coisas novas. Quando ela vê uma comida que está mais bonita, apresentada de uma forma mais bonitinha, a tendência dela a provar é muito mais forte do que se for um arroz com feijão, um negócio do jeito que eu coloco. Uma comida feia, né? Tipo um vestido esquisito. Imagem importa. Então, assim, não é a vaidade no sentido do pecado capital ali. É o cuidado que a gente tem que ter, que mostra isso. Se eu me cuido, eu tenho capacidade de cuidar de dos você. Outros, né? Você se então, importa com isso. Como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou aparecer ali no Instagram? Como é que eu vou aparecer ali no consultório? E falar, nós estamos aqui de portas abertas para receber vocês, para cuidar, estamos aptos a cuidar de vocês. Se eu não consigo lavar meu cabelo, né? Se eu não consigo manter minha roupa passada, não consigo... É incoerente. Então, assim, esse cuidado que a gente tem com a nossa imagem e com a estética também, né? Essa harmonia, ela é extremamente importante. As pessoas buscam identificação também, né? E ninguém quer se identificar com uma coisa que ela não acha bonita, ou que não tenha essa harmonia, essa estética, né? Isso acho que é do ser humano também, né? E a gente, negar uma coisa que é do ser humano e que, de fato, faz bem em todos esses sentidos que a gente está discutindo aqui, é ruim para a própria pessoa. A questão que eu acho, e aí você vai poder me falar melhor,
é o exagero. Ah, com certeza. Porque, como tudo na vida, tudo que é demais sobra. E aonde você vê exagero na estética? Em procedimentos? Assim, você fala assim, nossa, eu acho que eu vejo, mas eu não vendo isso porque eu não acredito, eu acho que é um exagero, eu acho que tá padronizando os rostos, ou eu acho que não vai fazer efeito. Eu acho que existe, tem uma linha tênue, né, entre você fazer um procedimento que vai te deixar mais bonito, trazendo essa naturalidade, sem você perder seus traços naturais, lógico, que você quer se sentir mais bonito, mas se reconhecendo. Você tem que continuar sendo você, Sendo né? você. Não sei perder a identidade. E você olhar para uma pessoa e saber que ela fez procedimento, assim... Eu falo que tem uma cara, que é a cara do procedimento. Que você vê a pessoa, ela tá parecendo um boneco de cera, assim. Tá com uma pele que parece que ela passou aquele fio Paris umas 50 vezes. Aquela boca extremamente lisa e extremamente preenchida. Sabe assim? Sim. Um rosto extremamente muito marcado. Aquele negócio, você fala assim, gente do céu, eu não sei nem se a pessoa é bonita. Eu não consigo nem julgar a beleza dela, porque tá tão exagerado. Isso aí... eu acho que já extrapola o bom senso bom mesmo, senso, né? sim. A pessoa, ela tá bonito, mas não é bonito. Sabe assim? Mas esse é um problema, porque você acaba tendo que frear um pouco, porque a própria paciente, ela vai fazendo e ela vai acostumando com aquele resultado. Você vai perdendo o senso. Assim, o que eu sempre falo lá, eu sempre falo isso no Instagram, assim, quando você vai fazer um preenchimento, por exemplo, labial, né? Eu converso muito com o Gustavo sobre isso também. É bom sempre você pegar a sua foto do antes e comparar o tempo inteiro. Porque depois que passa um mês, você acostuma com a boca. Aí você começa a achar ela Aí pequena, você acha que ela quer tá pôr mais. igual ela estava antes. E aí você quer colocar mais um pouquinho. É aí que você se perde. Então, e é por isso que é tão importante você ter um profissional que trabalha ali, né, em parceria com você, que tem esse olhar crítico. Que não assim. quer só vender mais ampolas, né? Ele fala assim, já tá bom. Não, tá bom. Você tá bonita, assim. Eu acho que isso é muito importante, né? ético, Você não colocar a questão financeira na frente ali daquele bem-estar. É uma coisa que a gente nega o tempo inteiro, assim. Já teve uma paciente lá, ela foi 2 vezes mês passado, querendo preencher boca, e as 2 vezes a gente negou. Não vamos preencher, não. Sua boca já está linda, assim. extremamente proporcional. Isso acontece muito comigo também. Porque senão, daqui a pouco você tá... E aí você vira um pato. E aí as pessoas vão perguntar, onde você fez? Pra eu não ir lá. Ainda depõe contra a gente. E ela tá achando que tá bonita, então ela vai então, assim, divulgar. É muito complicado. E aí a gente parece que algumas pessoas passam a ter uma distorção de imagem mesmo, né? A gente tem visto, assim, viralizar tantos rostos na internet, né? Que você fala assim, meu Deus... Como que essa pessoa virou isso, assim, né? Artistas famosos que você fala, gente, eu não consigo reconhecer. Por que fez a pessoa fez isso? E assim, aí chega num limite tão extremo que você fala, não é possível que ela tá achando bonito. Então, passa uma distorção. Então, esse eu acho que é um cuidado muito importante que quem trabalha com a estética tem que ter, tem parte né? do profissional, eu acho. Eu da também clínica. acho. Porque o paciente perde um pouco a noção. E bom senso também, que não existe milagre, né? Assim, existe um limite do que é possível no universo da estética, né? Assim, Eu achei que todo mundo podia ser bonito. Não, assim, não só no sentido da beleza só, assim, você vai... Você vai melhorar de acordo com o que você era antes. Eu me comparo com o que eu era antes. É isso em tudo, na vida. Eu era uma nota 2. Sempre foi bonita. E hoje sou uma nota 4, né? Então, assim, ela tá querendo elogios. Não tô não. Mas, assim, realmente ela acha que ela não, gente, eu me comparo com o que eu era quando eu tinha 20 anos. A sorte da minha vida que eu sou cirurgião e ela não vai operar com outro porque ela fica querendo mudar, porque ela acha que ela não tá bem. Não, tá linda. Não, eu tenho consciência, eu tenho um espelho em casa. Nossa, é linda. Não, gente, mas enfim, você vai, né, as pessoas têm que se comparar com elas. Então, você vai melhorar de acordo com o que você era. E o que acontece é que às vezes a pessoa compara, pega o Instagram, a pessoa lá com 30 mil filtros Paris, e aí fala assim, não, mas eu quero essa boca. Não, você não quer essa boca, você tem que melhorar a sua imagem, né? Assim, o limite dentro das suas limitações, dentro da sua idade, dentro do seu contexto. Do que é harmônico para você. Eu acho que isso é muito
muito importante, assim, porque eu acho que isso deve ser muito frequente. A pessoa fala assim, eu quero ficar parecido com isso daqui. Gente, não dá, né? Você tem que... Eu tenho que trabalhar dentro dos seus traços, dentro do que você é. Isso e aí fica feio. E aí eu acho que isso também tem que partir muito do profissional. Você fala assim, olha, aqui eu tenho que alinhar as expectativas com você. Do que é possível melhorar e em qual lugar a gente pode talvez chegar. Mas eu acho que isso que você falou de quando você está fazendo um procedimento estético, você sempre se comparar com o seu antes e não com outra pessoa, é fundamental. Mas eu acho que isso na vida também. Carreira, com certeza. Família. Vale pra tudo. Tá. Porque se você fica comparando com outros, primeiro que você vai ver só um lado daquilo. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então você vai vendo só um lado e é injusto com você, porque você vai se cobrar mais e a chance de você ficar triste é muito maior, né? Tem um estudo interessante na área da estética, que eles foram nos Estados Unidos há uns 15 anos atrás, eu não lembro exatamente o tempo, mas olha que interessante, eles pegaram rostos diversos de várias pessoas e fizeram essa pesquisa no mundo inteiro. E perguntaram assim, você acha essa pessoa bonita? Você acha ela atraente? Um questionáriozinho. Então você tinha que falar assim, essa é bonita, essa não, para saber se existia um padrão de beleza universal. E de fato existe proporções estéticas que são consideradas belezas no mundo inteiro. Falando, mas o japonês é de um jeito, o africano é de outro, mas existe sim um padrão universal de certas sombra e luz no rosto, distância do nariz para o lábio. Existe sim o que foi mais votado como mais bonito. Só que, olha que interessante, a gente esperaria que essas medidas fossem, quanto mais simétrico for um rosto, mais bonito ele é. E não é. As belezas que eram consideradas mais bonitas, elas tinham um certo grau de assimetria. Né? Que é o contrário que às vezes a gente pensa. Né? Quanto mais simétrico, mais bonito. Por que isso? Porque a assimetria, ela leva à naturalidade. Porque a natureza, ela não é 100% simétrica. Se você parte uma árvore no meio, você não vai ver uma simetria absoluta. E a naturalidade faz parte da beleza. E aí ela remete ao belo. Então, assim, quando você pega algo totalmente simétrico, você fala assim, tá, tudo bem. Tá, e artificial. Tá artificial. Causa estranheza, né? E essa assimetria que remete ao natural, remete ao divino, né? Ao que é de Deus. Então, eu acho que quando você fica muito muito preso na... Quando você fica muito... É essa sensação que eu tenho quando eu vejo essas pessoas com essa cara de... A cara do procedimento, assim. Tá bonito, mas não tá. Sabe, assim, gente, mas... É igual quem é humano, né? Assim, tá perfeito. Tá perfeito, mas... Tá perfeito, mas eu não sei se por trás daquilo ali a pessoa é bonita ou não. Agora, por quê? Não tá legal. Tá perfeito, mas não tá legal. A atratividade é diferente da beleza. O que te atrasa, do que é o simétrico, né? Isso é muito interessante. Principalmente na sua área, né? Que você tem que saber dosar isso e provavelmente o paciente não tem esse conhecimento, né? Do que é o belo. Ele pensa assim, eu quero uma boca maior. Se ele não tem uma noção de proporção, eu sei que tem que falar. Pegar a boca de uma pessoa que ela considera, né? Eu acho que é muito isso, assim. Essa perda da naturalidade é que às vezes compromete o estético, né? É porque, assim, antropologicamente, a gente tem um motivo para a gente achar as coisas bonitas. Sim. Exemplo, na cirurgia plástica. Uma mama mais firme, mais em pezinho, leva a uma concepção de uma glândula mamária, porque a glândula mamária ela é firme. E quando você tem glândula mamária, na adolescência, ali, mais jovem. Sim. Isso leva inconscientemente, a você pensar assim, tem mais glândula mamária. Olha isso. Porque tem a ver com reprodução. Isso é um instinto primitivo. É o mesmo do que cintura fina e quadril largo. Quadril largo, mais fácil de parir. Parideira. E isso remete a mais belo. E também no rosto tem algumas características que levam a pessoa a ficar mais saudável. Então, se você começa um lábio um pouquinho mais cheio, um rosto mais definido, isso leva não atletismo, mas leva a um aspecto mais saudável. Sim. Então você passa uma impressão de ser mais saudável. Só que na reprodução
é atrativo, né? Exatamente. Porque, tipo, Você quer deixar, no fundo, a gente quer deixar nossos genes para os nossos descendentes, né? Tem tudo a ver com essa questão da atratividade. E o mais interessante é que quando você passa desse limite, por exemplo, se o seio ele passa do aspecto da glândula, ele fica muito duro, muito bola, ele já começa a ficar artificial e aí você... Causa estranheza. Por que estranheza? Porque você fala assim, isso não é glândula mamária mais. Já é algo que não tem. E a mesma questão do tamanho. Não, isso já não é mais saudável. Isso já é algo colocado ali, né? E aí você trazendo essa questão da glândula mamária, da mama da paciente jovem e tudo mais, eu acho que isso é um outro ponto que você deve ver muito, a questão dos desafios de envelhecer bem, né? E às vezes de algumas pessoas aceitarem algumas marcas do envelhecimento, que obviamente a gente quer envelhecer da melhor forma possível. Mas tem coisas que fazem parte do envelhecimento. Sim. E você com 50 anos querer parecer 20, também não vai ficar legal, né? É isso, assim, eu até gravei um dia um Reels falando sobre isso, assim, algumas marcas vão ficar. Não tem jeito, gente, assim, a gente achar que eu vou conseguir apagar tudo com procedimentos e que eu vou conseguir manter aquele rosto que eu tinha extremamente cheio de colágeno. Será que é interessante apagar também? Assim, e a beleza tá nisso, assim, o envelhecer bem não significa tirar, né? Significa você estar do melhor jeito que você pode, com aquela idade, né? É isso, exuberante, com saúde, né? Assim, exalando isso, assim, nossa, com um aspecto saudável, né? Eu tô saudável, eu tô mostrando que eu tô com saúde aqui. Eu tô bem cuidada. Tô bem cuidada. Mas eu tenho tal idade. Exatamente, eu tô em tal idade e tô aqui. E tô muito bem. Porque envelhecer é uma questão complicada, né? Assim, mexe muito principalmente com mulher, né? Assim, a gente fica... Você tem a questão da vaidade e aí você vê muitas coisas mudando, mas quando você percebe que é possível envelhecer e manter a beleza e manter essa... Sabe, assim, você envelhece com muito mais leveza mesmo, maturidade, porque... curtindo mesmo, né? Você vê que é possível e eu, por exemplo, me sinto muito melhor hoje com praticamente 40 anos que quando eu tinha 20. Né? Assim, em todos os sentidos. Então... Você se sente mais bonita hoje, é isso? Sem dúvida. Então, e com todas as rugas, eu não trocaria a pele que eu tenho hoje pela pele que eu tinha com 20 anos. Talvez. Pensando melhor. Mas eu acho... Desculpa, Gustavo. Eu acho isso. Eu acho que nós, mulheres, principalmente, nós somos muito cíclicas. E alguns desses ciclos são muito marcos do nosso envelhecimento. E aí, talvez, nessas fases, a gente tenha mais dificuldade de vivenciar isso, porque eles não significam só o nosso envelhecimento, significa uma mudança. Sim. E aí, assim, não só do envelhecimento, por exemplo, da gravidez, que a gente talvez apareçam as manchas na pele, um melasma, que são marcas daquilo que a gente passou, daquela fase. Às vezes, estria na barriga de uma gestação. Aí depois a gente chega numa fase de pós-menopausa que a gente tem uma queda significativa de colágeno e também uma facilidade maior de aparecer manchas na pele. Então, são marcos que acredito, inclusive, que a gente conseguir se cuidar bem e externamente passar de forma tranquila, envelhecer saudável nesses ciclos, ajudam a gente a vivenciar melhor as outras mudanças internas, né? Que a gente não tá vendo. Enfim, somos complexas. Somos. E como envelhecer acaba sendo uma dor, que aí entra algo polêmico. Por quê? Sempre que o ser humano tem uma dor, sempre vai existir alguém querendo vender algo milagroso para resolver aquela dor. E isso na estética, pelo menos na cirurgia plástica, eu vejo muito. E no seu ramo também, né? O que você acha, assim, existe realmente isso? Isso é comum, você observa? Porque a partir do momento que você é empresário e você consome os seus produtos, eu já sei a resposta, porque eu sei que tem coisas que você consome que você não gosta e não acredita. E a cara vende-se como se fosse algo milagroso, transformador. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim. Assim, tem, né? O mercado tá aí e ele é agressivo, né?
E é isso, surgiu uma dor, eles vão... Às vezes, assim, até... pode até acontecer de ter resultados, mas muito, muito, muito sutis, assim. Que às vezes não vale o investimento. E não vale o investimento, nem da nossa parte enquanto empresários, enquanto, né, empreendedores, e nem da parte do paciente. E aí, assim, falando como paciente, eu não acho justo. A gente tá ali e aí você fez um investimento, você viu que não funciona, mas aí você tem que empurrar aquilo ali. Porque você já comprou a máquina, porque você já... E aí você tem que fazer. Você tem que fazer o negócio girar. Então, do nosso ponto de vista ali da BeLife, o meu caminho é o inverso. Assim, eu faço os procedimentos em mim. Eu sou mais ou menos uma cobaia. Falo o que eu fiz. Eu sou super entusiasmada para fazer procedimentos. Eu amo procedimentos e mostro. Mas o que eu não vejo, não é que não funciona, os que eu não vejo resultados ou duradouros, ou que realmente, que às vezes o próprio fabricante, às vezes o problema não é o médico, o problema é o fabricante, ele que fez uma promessa ali de tempo, de prazo, de duração, e que não entregou. Vou pôr ela na fogueira. Eu quero nomes. Que procedimento que você fez? Que você acha que não resolveu? Agora, não sou eu. É isso que eu ia falar. Agora, pra quem não viu, a Andresa entrevistou o Gustavo no Instagram da BeLife e falou que era o BeLife entrevista. Agora a revanche. Lógico, vamos colocar ela na fogueira. Eu também quero saber aqui nessa revanche. Até para as pessoas também não gastarem dinheiro à toa. O que na sua experiência você acha que não faz sentido? Não necessariamente que pode ser que em outras pessoas... pode ser que funcione. É individual, né? Assim, mas na sua experiência não faz sentido. Fios, por exemplo. Os fios, de modo geral. Fios de sustentação. Fios de sustentação, todos eles. Eu coloquei fios de PDO na pálpebra, fios, não lembro quais, no rosto, eu acho que era PDO também. O Aptus. E o Aptus, que hoje em dia está sendo muito falado. Inclusive, os fios Aptus, eles fazem uma tração. E a promessa dos Aptus é de durar aí pelo menos 12, 18 meses. Loucura! Não dura. A atração do fio vai durar 18, 12 meses. Gente, nem 6... 2 meses, assim, se você esticar a cordinha do olhar que você tá vendo, a atração não vê. Mas a Virgínia fez... A Virgínia tem 22 anos. Ela tem 22 anos? Sei lá, tem 20 Ela é muito nova. Ela não precisa nem de botox. O mais importante é que ela tem muito colágeno. Ela tem muito colágeno. E ela não tem nada que precise de sustentação ainda. Ela não precisa sustentar nada, né? Nada. Os filhos dela, talvez. E que ela já tá super bem pra sustentar. Então também não é uma preocupação. Exatamente. A única coisa, o resto tá tudo em pé, literalmente. Então, assim... porque, assim, tecnicamente, não os faz fios... sentido. Aí eu fiz. Quando eu fiz, eu falei. Eu tava super empolgada. Realmente, o efeito imediato, né? Você viu, ficou maravilhoso. E eu realmente achei. Mas, assim, depois de 2 meses, eu parei de ver o resultado. Falei, gente, mas é um procedimento caro. O próprio fio é caro. E aí eu me decepcionei com o negócio. Porque eu falei, gente, eu fiz. Eu falei empolgada ali. Eu não tenho coragem de vender isso pro paciente. Eu acho porque ele vai fazer, ele vai pagar caro e vai ficar chateado comigo. Porque às vezes ele foi lá porque ele confiou no que eu falei. E não é justo. Eu tô ali todos os dias criando uma relação de confiança. Por isso que eu acho que se você alinhar a expectativa e ser sincero... Assim, se a pessoa quiser fazer... Se tem um casamento, seu filho vai casar daqui a 4 meses e você precisa estar bonita no casamento. E você não pode fazer uma cirurgia que você vai estar inchado. Ok. Quer fazer os fios sabendo que ele vai durar 2 meses ali no máximo. Eu acho que em quase tudo na vida, o básico é a gente alinhar a expectativa. Exatamente. E quando a gente fala de cirurgia, de estética, isso é primordial, assim. Porque, exatamente, assim, se você não alinha a expectativa, vem a frustração. Exatamente. É o que a gente fala, inclusive, em relação aos procedimentos. Você quer fazer um preenchimento labial, mas você tem uma festa sábado, não faz. Porque pode acontecer de pegar vasinho e ficar roxo. Pode ficar inchado, mais inchado do que a gente previu. Então, não faz. Eu não tenho como saber como seu organismo vai reagir, né? Então, assim, esses procedimentos, por exemplo, são procedimentos que eu não indico. Não indico porque eu acho que não funciona. O que você acha que mais funciona, assim? Alguém que está querendo entrar nesse mundo da estética? Para mim, hoje em dia,
assim, o combo da felicidade que funciona, porque eu faço e eu vejo o resultado em mim. É Botox, bioestimulador, preenchimento e o laser. O laser a gente comprou, mas antes de comprar, eu fiz em mim. Resolveu, aí a gente comprou. Entendeu? Então o caminho foi inverso, não foi? Eu comprei porque o fornecedor me mostrou umas fotos aí de antes e depois, porque eles fazem isso. Eles chegam, pegam um monte de foto de antes e depois, te mostram e você fala, uau, funciona. Vou comprar. Não, eu fiz em mim, fiz o tratamento, funcionou. E minha cicatrização sempre fala, é péssima. Então, se funcionando em mim... Gente, eu já operei um bocado. Muitas vezes. Então, minha cicatriz nunca fica boa. E ela dessa vez ficou e foi por causa do laser. Aí a gente acho que isso é importante demais, assim, né? Você tem que vender algo que você acredita no resultado que ele vai trazer, né? E hoje a gente já falou isso outras vezes aqui com outras convidadas. A gente vê muito na medicina, né? As pessoas que estão vendendo muitas promessas e que não tem de fato esse resultado. E aí você perde sua credibilidade, você perde... Aí, assim, às vezes o problema não é... Aí, eu não sei, assim... Tem muita oferta de procedimentos, muita ofertas milagrosas. E não existe milagre. Não existe milagre na plástica, não existe milagre na ginecologia. Não existe milagre em lugar nenhum. Não. Existem possibilidades de melhoras, de você ficar melhor aqui, melhorar alguma coisa aqui. Mas, assim, tem coisa aí que eu vou falar com vocês. Nossa. E, assim, o pessoal investe, né? É caro. E por exemplo, na plástica, qual que é uma dor da cirurgia plástica? Você falou de cicatriz. É o corte, que ele deixa uma cicatriz. Então, o que tem de promessas? Lipo sem cortes. A lipo realmente é só um furinho. Mas se tiver silicone, flacidez, né? Sem corte. Precisa de tirar a pele. Mas tem uma tecnologia nova que faz retração. Eu uso tecnologia de retração? Uso. Mas é um milagre? Não é. Ela tem uma ação bem limitada, né? Só que é vendido, quando os pacientes chegam e falam assim, não, eu já tenho a solução, doutor. E eu quero que você faça isso. Isso, porque eu vi que você faz... já chega com o que você vai usar. Argoplasma, eu vi que você faz body tight, vi que você faz Renuva, que são nomes de tecnologia de retração. Hoje em dia o nível de informação é tão alto que os pacientes já chegam com o nome da tecnologia. Eu vi que você faz essas tecnologias, então, como eu não gosto de cicatriz, eu queria fazer uma abdominoplastia, não queria fazer uma abdominoplastia, eu queria fazer uma lipo só pra cicatriz. Ela chega operada já, você é só um robô. Aí quando exatamente, então só executar, né? Aí eu falo assim, não, mas no seu caso, essas tecnologias, elas vão melhorar, mas elas não resolvem, eu preciso realmente deixar a cicatriz. Eu sei que tem umas que ficam decepcionadas e tem umas que falam assim, não, você já operou muita gente que eu conheço, eu confio em você, então você não precisa de tecnologia, se essa tecnologia não vai dar certo, ok. Mas não é a maioria fala assim, mas eu realmente não quero cicatriz. Aí elas vão e acham, porque todo mundo acha alguém que vai fazer. Aí volta. Volta com uma sequela que é até mais difícil de corrigir. Você, eu devia ter acreditado em você, porque eu fiz a tecnologia e não deu certo. Então, assim, nessa área da estética, como existe dor, existe sempre uma pílula milagrosa, né? Então E as dores aumentam, né? Assim, a estética, a dor, ela vai sempre aumentar, porque a gente está envelhecendo. Graças a Deus, nós estamos envelhecendo. E os problemas vão aumentando, né? Isso que é interessante você ter essa... sempre vai aumentar. E aí você sempre vai encontrar alguém com uma solução perfeita para sua dor. Eu acho que é importante as pessoas... Perca 10 pelo quilos. menos... Perca 10 quilos em uma semana. Eu acho que é importante as pessoas verem a estética e a forma como eu enxergo como, de certa forma, parte da minha saúde. Sim. Então, eu vou cuidar dela porque ela vai ter um impacto no meu bem-estar, na minha autoestima, na forma como eu me posiciono. E aí, socialmente, isso reflete. Mas... eu não posso... E aí, como é um reflexo da minha saúde, a minha saúde é a saúde de uma pessoa que atualmente também tem quase 40 anos. Quando eu tiver 50 vai ser de um jeito, quando eu tiver 60 vai ser de outro. Então, eu tenho que ir adequando ela a cada a fase da vida que eu estou, exatamente. E falando em fase de vida, como é que você consegue conciliar? Porque, assim, a gente sabe que empreender não é fácil. E você com família, empresa... sonhos,
Marido, né? Marido. O marido é tranquilo, né? Conciliar. Dá um trabalho. Eles não sabem o trabalho que o marido dá, trabalho né? demais. Porque assim, eu acho que para toda empreendedora, eu sempre fico com esse pensamento, né? Médica, empreendedora, que são profissões que assim, existem profissões que você vai, tem um horário para você trabalhar, você sai, acabou o seu trabalho, você volta para sua casa, você consegue ter uma rotina. Esvazia a cabeça daquilo E para pronto. focar na outra parte. Exatamente. E outras não. E outras. Agora, como empresário é difícil, você não consegue esvaziar a sua mente, porque o tempo inteiro você tem demanda de rede social, demanda de funcionário, demanda de fornecedor, de produto, de clientes. Então, a sua cabeça tem que ser muito bem administrada, porque senão você entra em exaustão, né? O que você acha que é a parte mais difícil, assim, disso? É o que você falou outro dia, inclusive, assim, não tem como equilibrar, né? Assim, a gente faz... alguma coisa fica em desequilíbrio, no final das contas. Porque... eu acho que é para todo mundo, assim. Tá todo mundo tentando manter os pratinhos ali, né? Tem dia que a gente consegue, tem dia que não. E alguma coisa, uma hora, vai ficar em desequilíbrio. Tem dias que a BeLife fica... tanto é que eu não consigo, por exemplo, eu não consigo ir para a BeLife em horário integral. Eu só vou no horário da tarde, porque o período da manhã eu preciso ser mãe, né? Assim, eu sou mãe o tempo inteiro, mas na parte da manhã eu fico com a Luísa, porque eu optei em não ter a babá. Então, como a Lulu não estuda em horário integral, eu que fico com ela de manhã. Então eu só posso trabalhar à tarde, aí, né, durante um certo período. Mesmo assim, ainda tem as demandas da empresa que às vezes me consomem também no período da manhã. Outro dia até me chamou a atenção. Eu estava lá respondendo alguém, as meninas lá do consultório, e ela olhou para mim e falou assim: presta atenção no meu para-casa. Você estava no celular. Falei, nossa, meu Deus. Ela me chamou a atenção. E à noite, né, o tempo que a gente tem para ficar junto também. Então, assim... a gente tem que dar atenção pro marido também. Tem que dar atenção pro marido. Mas, assim, não tem jeito de você manter tudo certinho, em perfeita sintonia. Tem hora que vai. Eu acho que fica... Em algum momento, alguma coisa fica em desequilíbrio, né? Então, a gente faz balancear. Mas é uma escolha que eu fiz, né? Eu quis sair para trabalhar, quis sair para ter quis ter a BeLife, mas graças a Deus, graças ao Gustavo também, a gente consegue ter essa flexibilidade, porque não é fácil, né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios de nós que somos mães e trabalhamos, né? Mas, sentimento de culpa, né? E falando em desafios da maternidade, Lulu não vai ter irmãozinha? Nossa, ontem ela fez uma pressão. Sério? De chorar. De chorar comigo. Falou, mamãe, que chato. Eu quero ter uma irmã e você não deixa. Eu falei, meu Deus. Não, eu acho que eu tô perguntando isso pra todo mundo, que eu tô morrendo de saudade de um neném. Nossa. Alguém precisa ficar grávida. Pedro, a Joana disse que é um terceiro. Pedro não quer, gente. Nossa, mas ontem eu sofri uma pressão por ela. Porque você fica... quando a criança pede, né? Aí você fica na dúvida, assim. É ela que tá pedindo, ou é Deus que tá falando através dela? Porque o pedido é muito forte, vem as minhas sabe? criancinhas, né? Então, tipo assim, os Foi pedidos duro, dele tem um poder, né? E porque, assim, coincidiu também que a gente recentemente chegou numa viagem que a gente foi pra Aparecida. Então a gente rezou, orou, aí de repente ela virou uma chave. Ela já havia pedindo, mas dessa vez acho que ela nunca tinha pedido com tanto... Não, ela pediu ontem com muito afinco. E aí eu falei, mas por que você quer um irmão? Pra brincar no fim de semana. Eu falei, não, aí a gente junta os seus amiguinhos. Se o problema é esse. Manda pra casa, Joana. Pode vir, Lulu, você é bem-vinda. A mãe Joana. Da casa da mãe Joana. E isso é um desafio que eu tenho das crianças falarem, a casa da mãe Joana. A casa da mãe Joana é organizada, tem disciplina. Tem regras, exatamente. Mas eu acho que isso, aí assim, até falando dessa questão de empreender, de tentar equilibrar, esse é um ponto muito delicado para nós mulheres que tem que empreender, trabalhar e tudo mais, né? Porque ter outro filho tem todas as bênçãos que envolve ter uma criança, que uma criança é sempre uma bênção, mas é um desafio muito grande. Desafio, é uma escolha que você tem que fazer, assim... É uma escolha, uma renúncia, né? Como tudo, né? Então sempre assim... que você escolhe uma coisa, você tá abrindo mão de outra. Né?
É difícil. É difícil. É o que eu falo com os meus pacientes, assim, quando elas perguntam, será que eu congelo o óvulo? Será que eu tenho outro menino? Não sei o quê. Olha, não tem uma hora perfeita. Não tem. Nunca vai ter um momento certo, né? De você falar assim, o racional... porque o super racional eu não teve. O que eu falo o seu melhor momento é o momento em que você tem uma melhor rede de apoio. Que você tem quem vai dividir esse cuidado com você. Porque aí você tem mais suporte para conseguir manter coisas que são importantes para você também, né? Sim. Mas, enfim, maternar e empreender é um desafio. Eu acho que é uma decisão difícil para a mulher. E eu, como marido, assim, para mim é fácil falar assim, eu quero ter outro filho. Porque eu acho que é importante. Você até falou que você era tão apaixonado, apaixonado pelo seu irmão, que você falou assim, eu quero ter um irmão, uma irmã, primeiro o irmão, depois até inconscientemente, o meu desejo era meio que reproduzir o que eu tive na minha casa, que foi muito bom, assim, que é uma relação muito muito rica e importante, que é uma base para mim, né? E eu queria que meus filhos tivessem o que eu tive, que foi muito bom, graças a Deus. Então, assim, para mim é muito fácil falar, vão ter outro filho, sendo que eu sei que a carga hormonal, emocional, física, fica a maior parte com você mesmo, né? Então, eu sempre fico assim, será que eu falo para ela entender que eu quero, mas ao mesmo tempo, se eu falar, vai colocar pressão? É óbvio que o que você decidir, eu tô com você. Gente, quando eu falei que seria outra entrevista, tá? Quando eu falei que esse seria um podcast familiar, eu não imaginei que seria tão familiar. Estamos aqui. A próxima de Transluísa. Aí a Lulu ajuda, né? Lulu, me fala o que você quer. E aí, às vezes eu posso começar seu pré-natal. Meu Deus. A doutora Ana já faz o ultrassom, ácido fólico. Então, ai, meu pode Deus. Pode tomar ácido fólico, não faz mal. Não, exatamente, mal não vai estar fazendo. Assim, igual você mesmo disse, é uma bênção e uma renúncia, como toda escolha que a gente faz, né? Mas tem que ter uma certeza grande. Eu acho que quando chega o momento, você sabe, não sabe não, Joana, assim, se vou ter outro ou não, é no susto mesmo. Eu acho que tem. Eu acho que tem todas essas possibilidades, sabe? Na fogueira também? Não, você não me colocou na fogueira. Por quê? Se Deus me mandar um de surpresa, vou achar ótimo. Mas entendo também que, assim, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Assim, eu planejei, eu desejei, eu organizei a minha vida para que as minhas 2 gestações acontecessem, entendeu? Então. Pôde curtir essa gestação. Eu escolhi os meus momentos sabendo das consequências, abri mão de investir na minha carreira durante aquele período. Falei assim, pronto, agora, este momento estou com minha prole definida, meus filhos agora estão em idades que já têm um micro-independência, que ainda são pequenos, mas agora é o momento de eu investir em uma outra coisa. Então, assim, pra mim, não teve susto, não foi assim. Mas eu acho que essa minha situação não é a mais comum. Eu tenho certeza, assim. Tem vários estudos que mostram que mesmo nas classes mais altas, a grande maioria das gestações não são tão planejadas assim, né? Então... Mas qual que você acha que é a maior dificuldade, assim, desse planejamento? É financeiro, né? Não acho que seja financeiro. Eu acho que seja... Que é a gente conseguir entender o tamanho da transformação que vai ter na nossa vida e se adaptar a ela. Porque por mais que você planeje, maternidade, gente... acho que é emocional, né? Exatamente. Emocionalmente falando, assim. Por mais que você planeje... E aí... A gente já estamos mudando, né? Mas, enfim... Eu lembro que depois do João, da minha primeira gestação, e de tudo que eu estava vivendo ali, eu lembro, assim, que eu estava grávida do João, deixei minha agenda do consultório aberta 1 mês e meio depois que ele nasceu. E eu falei assim, não, vai ser tranquilo, porque a criança mama de 3 em 3 horas, depois ela dorme. Então, nesse período que ela tá dormindo e que ela já mamou, eu vou lá, atendo uma paciente, volto, tá tudo certo. Quando nasce, que a gente de fato entende o impacto que aquilo tem na nossa vida, tanto de que
a criança não é um relógio, não vai fazer as coisas do jeito que você queria que ela fizesse. Exatamente. Quanto de você também, eu não querer sair de perto dele naquele momento, entendeu? E cansaço também, né? E cansaço e tudo isso. Então, assim, é um desafio grande, mesmo eu tendo planejado, eu consegui me adaptar àquela nova vida. Era a vida que eu queria? Era a vida que eu queria. Mas eu não tinha noção do que era ela. Entendeu? E eu acho que as pessoas não têm essa noção. E aí, inclusive, eu fiquei muito imaginando isso nessas épocas das minhas gestações. Essas mulheres que não planejaram a gravidez, que vem uma gravidez de surpresa, ou que às vezes são mãe solo, que eu fico assim, gente, é um desafio pra mim, que fiz tudo ali, tipo... Tudo certinho, redondinho. Tudo redondinho, planejado, com um esposo parceiro, com uma família que me ajuda... E eu tô achando difícil. Imagina pra essa pessoa. Mas você acha que o segundo foi bem mais fácil? Porque a rotina já tinha mudado? Eu acho que os desafios são diferentes. E aí eu tenho uma chefe, que na verdade agora eu tive uma chefe, né? Que foi por muito tempo minha chefe, uma pessoa que eu gosto muito. Que ela tem 3 filhos. E ela falava assim pra mim. 1 mais 1 não são 2. São 11. Porque o seu trabalho mais do que duplica. Mas 2 mais 1 são só 3. Então ela falava, todo mundo devia ter o 3º filho. Porque 2 mais 1 são só 3. E minha cunhada falava a mesma coisa. Mas, então... Não, 3 não precisa. Tô complicando demais a vida, né? Pois é, esse era o maior medo do Pedro quando a gente decidiu engravidar deles. Que tipo assim, amor, eu tenho muito medo de eu pular de 1 pra 3. É desesperador. Mas eu acho que os desafios são diferentes, assim. São desafios muito diferentes, igual, por exemplo, e culpas diferentes também, igual com o João, eu tinha 100% do tempo para dedicar para aquela criancinha ali. Quando nasceu a Elisa, eu ficava naquela coisa, nossa, mas com o João eu fiz tudo isso com ele, mas agora não dá para eu fazer tudo isso com ela, porque ele precisa de mim agora também, que a vidinha dele, tipo, virou de cabeça para baixo, do nada eu coloquei uma outra criança aqui dentro de casa. Então, você conseguir entender que o que você vai oferecer pro seu segundo filho é diferente do que você ofereceu pro seu primeiro, é um desafio muito grande, eu acho, sabe? E aí, nessa época, o Pedro falou uma coisa pra mim, falou assim, calma, ninguém é traumatizado porque teve irmão. Aí eu falei, ufa, é isso, então vai dar certo dividir minha atenção aqui. Enfim. É verdade. Pelo contrário. Pelo contrário, exatamente. Aí você vai tentando internalizar essa ideia de que uma pessoa mais prática do que você jogou na mesa, assim, pra você entender, né? Bom, eu nem preciso dizer o tanto que eu tô feliz de você ter vindo. Obrigado eu por que ter agradeço. aceitado o convite. E, infelizmente, tô chegando ao fim, como sempre. A gente sempre quer conversar um pouco mais. Mas eu posso conversar com você em casa. Eu tenho esse privilégio. Nós vamos marcar um jantar, conversar, levar os meninos pra brincar. Mas ela não decide ter mais um. Não é? Tô aqui, tô na torcida. Por todos os lados, meu Deus do céu. Time Lulu. Bom, muito obrigado, viu? Pela presença de vocês aqui. Obrigado, Andressa. Obrigado. Muito obrigada. Foi uma delícia a nossa conversa, Andressa. Eu achei, assim, vários pontos muito enriquecedores, tanto do ponto de vista da gente entender essa posição de empreendedora, de dona de clínica, não sendo médica, as vantagens. Eu vi vantagens, assim, nessa posição sua. E, enfim, achei que foi uma conversa deliciosa, que vai ser muito bom para as pessoas ouvirem, para a gente comunicar o quanto de fato a imagem é importante, para as pessoas terem essa consciência do limite, do natural, do belo, né? Enfim, foi uma delícia. Tenho certeza que todo mundo vai gostar demais. Se você pudesse finalizar com uma mensagem, assim, sobre estética, sobre o belo, sobre o autocuidado, o que você diria? Eu acho que, assim, o autocuidado é tão importante que quando você está dentro de um avião... veio aquela aeromoça, né, falar que as máscaras de oxigênio vão cair, né, assim, em caso de despressurização. E aí a primeira pessoa que você tem que colocar a máscara é em você. E aí depois você ajuda o outro. E eu vejo o autocuidado mais ou menos como isso.
Não adianta você querer cuidar do mundo. Perfeito. E aí, assim, do seu marido, dos seus filhos, da sua empresa. Maravilha. Se você não cuida de você. Então, hoje o autocuidado, para mim, é prioridade. Porque se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar nem da minha filha. Então, não é egoísmo, é altruísmo. Nossa, maravilhoso. sensacional. Eu acho que ela ensaiou essa mensagem, porque ficou boa demais. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. É isso. Beijos. Beijos. Até a próxima.